E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal, sou Moisés Dutra e hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante aí, um assunto bem legal, que é a questão de consumo de combustíveis, né? Então, sempre que o combustível sofre uma alta, sempre que há uma alteração aí no valor, né, no preço do combustível, né? E normalmente ele sofre uma alteração para cima, nunca para baixo, raramente para baixo. Então, sempre que tem um aumento aí, todo mundo começa a pensar num recurso, em alguma forma de como gastar menos dinheiro com combustível, como tornar aí o uso do veículo mais barato, mais em conta, né? Então começa a ter pesquisa, o pessoal começa a procurar, e eu tenho recebido nos últimos dias muitos contatos, e-mails aí, WhatsApp de amigo, de ex-aluno, perguntando como que eu faço, se é possível, se existe alguma coisa que eu possa fazer para poder diminuir o consumo de combustível do meu veículo e eu gastar menos dinheiro, eu poder continuar utilizando o veículo ali, né? E ter o conforto e ao mesmo tempo gastar a mesma coisa que eu gastava antes, apesar da alta, ou gastar até menos, né? Então, pessoal, assim, vamos lá, existem alguns aparelhos, algumas coisas no mercado, alguns são um campo magnético ali, um aparelho com campo magnético que, segundo o fabricante, diminui o consumo. Existem aí aparelhos que diminuem a pressão na linha de combustível. Existe o gerador de hidrogênio que se baseia lá na eletrólise da água, mas pessoal, nenhum deles tem comprovação científica, tá? Depois a gente vai até fazer alguns testes com esse aparelho em outros vídeos, futuramente vamos fazer, mas por enquanto eu posso dizer para vocês que não tem embasamento científico, tá? Então o fabricante promete ali tudo, porque ele quer vender obviamente, mas não tem embasamento científico. Se vocês procurarem, vocês vão ver muita gente demonstrando isso, inclusive aí em dinamômetros, né? Em dinamômetros aí fazendo teste dos veículos aí utilizando esses equipamentos. Então não tem aí muita mágica. O que eu posso afirmar, pessoal, é que se fosse tão fácil eu criar um aparelho no fundo do meu quintal para poder economizar combustível, se fosse tão fácil assim, os fabricantes fariam. Porque não tem motivo para um fabricante não fazer. O pessoal fala, por causa do cartel do petróleo, coisa e tal. Pessoal, mas fabricante de carro é uma coisa, cartel de petróleo é outra coisa, né? Então, não tem ali um joint venture, não tem uma amizade entre eles, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas especulações, tá? Então, pessoal, imagina o seguinte, se fosse possível, fosse tão fácil, imagina uma montadora fabricar um carro 1.0 com 80 CV de potência e que fizesse 35 km de combustível na cidade com trânsito. Essa empresa com certeza ia vender horrores, esses veículos iam vender muito, essa empresa ia estourar aí no mercado. Então é algo que a gente tem que entender, que a energia ela não aparece do nada, ela tem que ser transformada. E pelos meios de transformação que nós temos no motor ciclo Otto hoje, ele não consegue ter um aproveitamento tão grande assim, tá bom? Então, mas nós vamos falar futuramente aí desse tipo de aparelho. O que a gente pode pensar nesse momento, né? O que eu posso fazer para economizar combustível? Existem coisas que eu posso fazer para economizar combustível? Bom, a resposta é sim e não. Como assim a resposta é sim e não? Como falei, não existe magia, tá? Não existe magia, mas existem alguns cuidados que nós podemos ter que farão com que o consumo de combustível pelo menos não aumente, ou seja, fique muito perto daquilo que era quando o veículo era novo, tá? Então tem alguns cuidados que nós podemos ter. Já que não dá para fazer a magia de diminuir o consumo, então pelo menos a gente vai trabalhar para não aumentar o consumo de combustível, isso é muito importante. E alguns fatores muito simples vão contribuir para que vocês consigam isso, consigam aproveitar melhor o combustível, aproveitar melhor o rico dinheirinho de cada um de vocês, né, pessoal? Vamos lá, pessoal, primeira coisa, pode parecer a coisa mais boba do mundo, e eu confesso para vocês, eu não presto muita atenção nisso, calibragem dos pneus. Os 4 pneus murchos, um pouco menos ali de calibragem que deveria, já podem aumentar aí o consumo de combustível do veículo em 5 ou 10%. Né? Imagina que seja 5%, já é um valor, já é algo considerável, levando em consideração que nós estamos aqui em maio de 2021, hoje o combustível aqui em São Paulo, está na grande São Paulo, a gasolina passou da casa dos R$5 e o etanol passou da casa dos R$4. Então, 5%, 10% aí de economia já seria algo considerável, tá? Então essa é uma das coisas.
Qualidade do combustível. Eu sei que vão me perguntar, mas onde que eu encontro combustível de qualidade? Bom, pessoal, é difícil. Mas combustível muito barato não é economia. Você fica rodando atrás de posto de combustível que vende a gasolina mais barato. Isso não é economia. Essa gasolina normalmente é batizada e essa gasolina ela rende menos. Ela pode render de 5 a 15% menos. Então não compensa. Às vezes você vai pôr um etanol que está por água, você vai colocar ali uma gasolina que tem bastante solvente. Isso faz com que o veículo gaste mais combustível, porque não tem menor qualidade. Antigamente o carro falhava, né? Nos carros de carburador ele ficava falhando ali, perdia dirigibilidade, né, no veículo. Mas hoje, com os sistemas aí de gestão eletrônica conseguem contornar isso, muitas vezes o carro não falha, mas ele fica muito mais gastão do que ele ficaria se tivesse com combustível de qualidade. Claro, preciso colocar uma gasolina premium aí, gasolina de primeira qualidade, de alta octanagem? Se você tiver um Ferrari, se você tiver um Porsche, um Lamborghini, um Maserati, beleza, você pode colocar. Mas se seu carro é um carrinho popular, um carrinho simples, não perca tempo, não perca dinheiro, na verdade, né? Colocando esse tipo de combustível, tá? Alinhamento de direção, pessoal. Pode não parecer, mas um alinhamento de direção, ele realmente tem uma interferência muito grande no consumo de combustível de um veículo, tá? Então você tem alguns ângulos, né? Quando a gente fala em alinhamento de direção, nós estamos falando de alguns ângulos. E um deles seria divergência e convergência, ou seja, quando você olha o veículo de cima, seria o posicionamento das rodas, né? Então imagina que se as rodas, olhando o veículo de cima, se uma tenta ir para um lado, outra tenta ir para o outro, a gente está falando... Pessoal, o áudio está vindo aqui. O barulho de vocês está vindo aqui. Vem sim. Ficou bem alto aqui, principalmente a menina ali quando falou. A Maritaca ali. Que cara mais engraçado. Não corta? Ah. Que vai editar o vídeo batizado. É para eles verem o quanto... É para você ver aí, editor, senhor editor, o tipo de pessoa que eu estou lidando aqui nesse lugar aqui, ó, o tipo de pessoa maluca aqui. Isso para eles verem que... Ó, olha o que eu tenho aqui. Aguentar aqui, né? Parece a dona. Mas vamos se mandar aí, pessoal. Vamos lá, que preciso trabalhar, preciso ficar... Vamos lá. Vamos ver se eu consigo pegar do lugar certo agora. Pessoal, ângulos de geometria da direção, alinhamento e balanceamento, que o pessoal fala, mas mais precisamente do alinhamento. Quando a gente fala em alinhamento, nós estamos falando de alguns ângulos, mas principalmente a divergência e convergência. Um veículo com divergência, veículo que está divergente mais do que deveria, está com valor de divergência maior do que deveria, esse carro tende a consumir mais combustível. Aí você fala, mas meu carro não puxa para nenhum lado, eu pego a rodovia assim, eu solto o volante, o veículo vai retinho, então ele não está com problema de alinhamento? Pode estar sim. Por quê, pessoal? Quando o veículo está divergente, quando as rodas estão divergentes, não é possível você perceber alguma alteração na direção, o veículo só fica mais pesado. É como se a roda direita quisesse fugir para o lado direito e a roda esquerda quisesse fugir para o lado esquerdo. Então ele cria um cone, né? Ele cria um funil e isso o veículo não puxa para nenhum lado. Inclusive, alguns macetes aí dos alinhadores, de alguns alinhadores de carro, que quando o veículo, mesmo quando está com todos os ângulos certinhos, ele continua puxando para um dos lados, o técnico vai lá e deixa o carro levemente divergente, isso faz com que o veículo permaneça em linha reta, tá? Então é um macete aí que eles conseguem fazer, mas isso faz com que o veículo fique extremamente gastão, que ele consuma muito combustível. Além disso, pessoal, óleo lubrificante. Óleo lubrificante também, pessoal, ele é algo que interfere muito no consumo de combustível. Sério, professor? Sério. O óleo lubrificante, pessoal, fora de especificação, ele pode fazer com que o veículo gaste 5, 10% a mais de combustível. Isso daí pode acontecer sim, tá bom? Por quê? Um óleo mais viscoso, que é o que o pessoal fala de óleo mais grosso, né? Colocar um óleo mais grosso no motor, isso faz com que fique mais pesado o trabalho do motor, você tem um atrito líquido maior dentro do motor, isso faz com que gaste mais energia e o carro fica mais gastão. Que óleo que eu devo usar, professor? O óleo especificado pelo fabricante. Ah, mas meu motor está com 80 mil, está com 100 mil, tenho que usar óleo mais grosso? Ou mais viscoso, como é o correto? A expressão correta? Não, pessoal, não tem necessidade. Usa aquele que o fabricante preconiza. O macete é o seguinte, por exemplo, a General Motors,
eles colocam 3 valores ali de óleo lubrificante, né? 3 viscosidades diferentes de óleo lubrificante. Então eu tenho um menos viscoso, um médio e um mais viscoso, tá? Ou seja, mais fino, um médio e um mais grosso, como o pessoal costuma falar. Pessoal, se você tiver essa especificação no manual do teu carro, usa o seguinte: quando o motor é novo, o mais fino, como eles falam, menos viscoso, e quando estiver lá bem velhinho, lá mais de 140 mil quilômetros, você utiliza o mais viscoso. Mas sempre dentro daquilo que o fabricante preconiza, sempre dentro daquilo que o fabricante coloca como correto. Tá? Nunca inventa, vou colocar um óleo mais grosso, um óleo para motor cansado. Pessoal, isso vai fazer com que o veículo consuma mais combustível. Óleo de má qualidade, óleo recondicionado. Ou, quando o fabricante pede um óleo sintético, você põe um semissintético ou põe um mineral. Quando pede semissintético, você coloca um mineral, coloca uma categoria abaixo. Quando você coloca uma categoria abaixo, você também está fazendo com que o teu veículo fique mais gastão. Também, a gente tem que tomar bastante cuidado, além de que esse óleo também vai prejudicar o motor do carro. Então você está economizando na hora de comprar, mas depois você vai ter sérios problemas aí de consumo e sérios problemas com retífica do motor, que você pode danificar o motor antes do prazo, né, antes da quilometragem que iria acontecer. Ou seja, você vai diminuir a vida útil do motor. Então tomem cuidado também com o óleo lubrificante, pessoal. Ele faz com que o veículo fique mais gastão também. E ele faz também, pessoal, com que a vida útil do motor diminua. Tá bom? Então são coisas aí que a gente precisa observar. E também, manutenção preventiva, pessoal. Manutenção preventiva. Limpar os bicos do veículo certinho, trocar vela, cabo de vela, manter filtro de ar, tudo isso, filtro de combustível, tudo isso daí vai influenciar muito no consumo do veículo, mais do que vocês podem imaginar muitas vezes. Se você juntar todo o conjunto aí, um filtro de combustível já um pouco obstruído, filtro de ar obstruído, velas de ignição já no final da vida útil, bico ejetor já um pouco sujo, você pode ter ali um consumo de 15, 20% a mais de combustível, pessoal. Então vale a pena sim vocês fazerem a manutenção preventiva do veículo de vocês. Tá? Então o que você gasta ali na manutenção preventiva, você acaba economizando depois no consumo de combustível. E isso é de extrema importância, isso é muito bom que vocês façam, tá bom? Então prestem sempre atenção na manutenção preventiva. Professor, mas o senhor falou de limpeza de bico, eu já ouvi falar que não precisa limpar bico ejetor e tal. Pessoal, também vou gravar aí daqui a alguns dias um vídeo falando sobre isso. Fiquem atentos no canal. Já vou avisar para vocês, dê o joinha aqui desse vídeo, ative o sininho de notificações, se inscreva no canal para você não perder, que eu vou falar justamente de bicos injetores. Mas adiantando aí para vocês, pessoal, os bicos realmente são fabricados com a tecnologia autolimpante. Contudo, existe uma questão seguinte: esse bico ele é testado com a gasolina padrão, algo que é muito difícil, às vezes beira o impossível de você encontrar aqui no Brasil uma gasolina realmente padrão, que não tenha nenhuma alteração, que não oxide, que não tenha nenhum problema. Legal, pessoal? Então, essas são algumas dicas aí que podem ajudar vocês a economizarem combustível. Tá? Isso daí pode ajudar bastante aí nessa questão de consumo de combustível. E só para a gente encerrar aqui, uma dica muito importante, pessoal. Esse negócio de vocês batizarem... Só uma dica aqui, pessoal, muito importante para vocês. Essa história de vocês fazerem aquela banguela, sabe? O pessoal mais antigo usava a expressão banguela, de você desengatar o carro numa descida para o veículo rodar ali, né, no embalo, em vez de você fazer o freio motor. Pessoal, primeiro, você descer uma ladeira com o veículo desengatado é muito perigoso. Tá? Segunda situação que vocês têm que levar em consideração: um veículo com injeção eletrônica, quando você está fazendo freio motor, ou seja, você está descendo uma ladeira com o veículo engatado, temperatura ideal, não tem nenhum problema na injeção eletrônica, rotação acima ali do valor preconizado, que é algo em torno de 1.500, 1.700 RPM, se alguns fatores ali, pé fora do acelerador, pressão no coletor de emissão extremamente baixa, bem mais baixa do que o normal, nessas condições, a injeção eletrônica entende que você está fazendo freio motor e com isso, o que ela vai fazer? Ela vai cortar a injeção de combustível. Nos modelos mais antigos, eles mantinham a injeção de combustível de marcha lenta.
Porém, nos sistemas modernos, ele corta realmente a injeção eletrônica de combustível. Ou seja, você não percebe, mas o motor está desligado. Não tem injeção de combustível. Professor, mas não acende luz de óleo, não acende luz de bateria, porque o motor está rodando, por isso que não acontece. Então, o consumo nessa situação é mínimo ou zero, tá? Então, não compensa você fazer a banguela, tá bom, pessoal? Não compensa desengatar o veículo. Não compensa você desengatar o veículo, até porque é uma prática muito perigosa. Você pode colocar a tua vida e a vida de outras pessoas em risco e também não faz economia de combustível. Economia de combustível vai fazer aí realmente você estiver fazendo freio motor. E a última dica, pessoal, só para a gente lembrar, se a luz de injeção eletrônica estiver acesa, o veículo ele não faz o start-stop. Se a luz de injeção eletrônica não... Lembrando, pessoal, que se a luz de injeção eletrônica estiver acesa, se tiver alguma anomalia no sistema de injeção eletrônica, o veículo ele não faz a estratégia cut-off, ele não entra em cut-off, ou seja, mesmo em desaceleração, o carro continua injetando combustível e você tem um veículo muito mais gastão. Por isso que é importante, mesmo que o carro não tenha nenhum sintoma, se a luz de injeção eletrônica acendeu, então é muito importante que você procure um técnico para poder fazer a manutenção. Legal, pessoal? Espero que as dicas tenham ajudado cada um de vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Mais uma vez, pessoal, dá um joinha aí, se inscreva no canal e assine o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Eu vou colocar vídeo aí semanalmente, no mínimo um vídeo por semana, tá? Para vocês poderem assistir. E, claro, se vocês quiserem que eu fale de algum assunto, é só deixar aqui nos comentários aqui que eu vou procurar no momento certo falar para vocês sobre esse assunto aí. Pessoal, forte abraço a todos, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima.